Tomé de Souza construiu a primeira capital do Brasil, Salvador, dando uma administração, justiça, armazéns, casas do conselho e o esboço do que seria os próximos períodos por aqui. Antes de existir povo, surge o quê? Um Estado, que faz com que em nosso contemporâneo as pessoas ainda entendam no Estado o seu motivo, a sua vanguarda, ou ainda numa relação perversa que o Estado adquiriu em certos momentos associado ao padroado, ou seja, o Estado detentor de medidas também clericais. Então é um Estado que não soluciona apenas os problemas sociais, mas é um Estado que também está alinhado aos valores religiosos. É um Estado, portanto, metafísico. A missão de construir um Estado exigia que o próprio governador e os padres trabalhassem ajudando os artífices na construção de um novo Brasil. Uma vida nova deste lado do oceano exigia que abrissem mão dos privilégios que tinham em Portugal. Para defender de forma mais eficaz o território dos estrangeiros, armou a população, distribuindo armas aos colonos. O prosperar da organização e da segurança permitiu que o comércio realmente começasse. Os engenhos de açúcar a serem construídos agora eram uma realidade e viriam acompanhados de uma das maiores chagas da história do mundo. Das grandes manchas morais da biografia humana, é impossível não lembrar da escravidão como uma das maiores. Quando falamos em escravos, lembramos da luta e da dedicação dos abolicionistas pela liberdade e dos povos que demoraram tanto para despertar e ver um futuro livre. É difícil pensar o quão horrível foi nascer e morrer sem ser o dono de sua própria vida. O fato de podermos olhar as coisas dessa forma é o privilégio de vivermos do lado de cá da linha do tempo da humanidade. O compromisso em manter a humanidade livre vem da lembrança de que demoramos milênios para vencer o mal da escravidão. Foi um mal que por muito tempo não esboçava a perspectiva de nos libertarmos. Os antigos povos hebreus e assírios, os gregos e os romanos, os europeus, astecas, incas, maias e tantos outros não conseguiram vencer o status quo no qual nasceram e viveram. Se olhamos para trás e vemos a mancha da escravidão, é a história jogando holofotes sobre nós, esperando deliberarmos sobre nossas ações para saber quem somos e como seremos lembrados. É a história cumprindo seu papel, nos ensinando os grandes erros e lembrando que muitos dos nossos antepassados perderam seus sonhos na falta de liberdade. A escravidão, do ponto de vista moral, ético, não há nenhuma dúvida, não há discussão, é uma aberração moral, né? Acho que por aí não tem conversa, ninguém discorda disso. O ponto é que, do ponto de vista histórico, infelizmente, foi a normalidade no mundo inteiro por grande parte da história, na verdade. É um período muito recente que nós temos sistemas econômicos baseados na não escravidão. O que era ser escravo, né? Ser escravo era ser vencido numa guerra justa e perder a sua liberdade, ou nascer de uma mulher nessa condição. É isso que definia a base legal, né, para ser escravo. Então, se fala muito de reparação histórica com relação à raça e etnia, mas o fundamento da escravidão nunca foi a origem étnica. No Brasil nunca foi. Não é racial, ela se torna racial no século XIX, né, quando surgem as teses eugenistas, é que aí se usa essa questão de tentar ligar ou associar o africano ou o descendente de africano ao escravo. Mas isso é muito tardio, né? Então não foi uma escravidão primeiro de oportunidade, tanto é que não era difícil você encontrar negros que se tornavam senhores e que tinham seus escravos também. Então, quer dizer, dentro de uma economia escravista, né, se eu sou um senhor de engenho, eu tenho escravos. A alforria era uma concessão do senhor, mesmo que o negro tivesse dinheiro para pagá-la. Aí nós temos um problema. Não conseguiram comprar a sua alforria. Pois bem, tenho esse dinheiro, vou investir esse capital. Comprava escravos.
e tinham essa possibilidade. E nós temos casos, percebam o nível de especificidade de nossa escravidão, de antigos escravos que pagavam sua alforria com seus próprios escravos. Claro que são casos que são minoritários no sentido da história da escravidão como um todo, mas são especificidades que não são comentadas, que não são debatidas. E, inclusive, o continente africano era altamente escravocrata, assim, internamente, certo? Então, quer dizer, o português não chegou lá na costa africana e saiu dando paulada e tiro e arrastando o africano para dentro dos navios, né? Já existia um comércio intenso de escravos na costa. Quando falamos de negro que veio da África, diferentes regiões, eu preciso entender que a escravidão já existia no continente africano. Porém, ela era específica em cada um dos lugares. Ou seja, é muito perigoso dizer assim, os negros africanos escravizavam-se porque eram muçulmanos, porque nem todas as nações eram muçulmanas, certo? E inclusive cabe dizer que as que eram praticavam uma escravidão pior do que as que não eram. A escravidão muçulmana é um assunto relativamente recente na pesquisa historiográfica. Tem um livro que eu recomendo, do historiador africano chamado Tidiane, que chama Le Génocide Voilé, genocídio velado, que é a desgraça que a escravidão muçulmana fez na África. Os escravos que iam para o mundo muçulmano, os muçulmanos preferiam comprar mulheres e, quando compravam homens, capavam, porque era grande parte da finalidade sexual. Que o escravo na África era enterrado com a corda amarrada no pescoço e ficava com a ponta da corda fora do enterro para ser puxado para fora quando fosse necessário. Quando morria um chefe em algumas regiões da África, isso poderia significar que seriam mortos 20, 30, 40, 50 escravos para acompanhar no outro mundo o chefe que havia morrido. A escravidão era uma situação aceita e tornara-se a mão de obra da cana-de-açúcar no Brasil. Primeiramente, os homens da Guiné, depois os do Congo e os da Angola, e em seguida o tráfico envolveu todo o sul do continente, até Moçambique, tornando o negócio de escravos o mais lucrativo e amplo do planeta. O governo de Tomé de Souza foi sucedido por um senador das Cortes de Lisboa, chamado Duarte da Costa. A conturbada expedição de Duarte trazia duas biografias pouco semelhantes. A de Padre Anchieta, jesuíta pioneiro na catequese dos nativos americanos e fundador do Pátio do Colégio, a primeira escola do Brasil. Se hoje podemos estudar a cultura tupi, é porque um dia, no passado, Anchieta passou longos períodos de sua vida dedicado a registrar o dia a dia dos índios e educá-los. Dedicação que o levou a ser autor da primeira gramática da língua tupi. A outra biografia que acompanhava Duarte da Costa era a de seu filho, que tentou escravizar indígenas, sendo repreendido pelos jesuítas. Como o governo local não atendeu às queixas e continuaram a escravizar os índios, um jesuíta buscou levá-las pessoalmente ao rei de Portugal, mas naufragou e foi devorado por índios antropófagos. Duarte da Costa faria um mau governo e permitiria que os invasores franceses se instalassem na região que hoje abriga o Rio de Janeiro. O povo apelou para a coroa pedindo a substituição do governador, e em 1556 ele foi exonerado e substituído por Mendes Sá. O terceiro governador do Brasil vinha com a missão de enfrentar os invasores franceses. O seu sobrinho, aliado à tribo dos índios do cacique Araribóia, comandou a retomada da região e expulsou os estrangeiros, fundando a cidade do Rio de Janeiro. A história do Brasil continuava ligada a Portugal, e uma nova crise de sucessão do trono geraria forte interferência nas terras além-mar. No ano de 1578, o rei português Dom Sebastião estava lutando contra os muçulmanos no norte da África, quando desapareceu em uma batalha. Tem uma parte da história do Brasil a qual a gente presta pouca atenção, mas que foi fundamental para a configuração do país que a gente tem hoje,
que foi o período da chamada União Ibérica. Foi um momento em que uma crise sucessória em Portugal levou a que o rei de Castela fosse declarado também rei de Portugal. E aí você fica algumas décadas de Portugal dissolvido na Espanha. A Holanda tinha relações comerciais saudáveis com Portugal, mas estava em guerra com a Espanha. Quando houve a união entre os reinos em 1580, os portos fecharam as relações comerciais e a Holanda decidiu atacar o Nordeste brasileiro para garantir o controle sobre a produção e comercialização do açúcar. Eles não tinham, pelos tratados, pelos acordos da época, o direito legal de estar aqui. Então, a utilização do termo invasão está correta. Tanto é que a escolha de Pernambuco já demonstrava qual era o interesse dos holandeses aqui. Era o interesse mercantil, escolheram justamente o lugar então mais rico do Brasil. Então, diferente do processo português, em que eles realmente emigravam, os holandeses, por outro lado, escolheram um lugar específico que era lucrativo. Os holandeses não tiveram um empreendimento humano e nunca se propuseram a isso que os portugueses, por exemplo, tiveram. Eles pegaram, inclusive, o estado de Pernambuco, Recife, Olinda, enfim, que já tinha um processo civilizatório constituído naquele lugar. Isso é importante dizer também, porque há um valor dado ao processo holandês no Brasil, como se eles tivessem civilizado o Brasil, que antes era bestial. Na verdade, quem civilizou o Brasil, que antes tinha características bárbaras, pré-históricas, foram os portugueses. Os holandeses roubaram e bloquearam a produção de açúcar no Brasil e os pontos de comércio de escravos no continente africano. De uma hora para outra, a região não tinha mais mão de obra e seu comércio estava comprometido. Os 60 anos que uniram Portugal e Espanha por um soberano comum não geraram apenas os prejuízos da cobiça holandesa. Quando comparamos o mapa do Brasil com os mapas da época, vimos que há uma grande diferença no tamanho do território. Durante um século, o português ficou hesitante à porta daquilo que parecia um imenso deserto, sem ânimo de entrar no Brasil adentro. O Brasil só seria realmente descoberto, de ponta a ponta, com os bandeirantes. Os bandeirantes tornaram-se uma espécie de nômades dos sertões. Penetravam o Brasil em busca de prata, ouro e de escravos. Eram descendentes de portugueses de São Paulo, mas grande parte das tropas eram compostas por índios e caboclos. Desde o alto do Amazonas, a savana gaúcha, levaram o idioma, a religião e o começo da identidade nacional. Era incessante a sua corrida em busca de terras virgens. Batizou uniformemente a terra e em todos os cantos do Brasil encontraremos uma Boa Vista e uma Volta Grande. Os bandeirantes também falavam tupi e nomearam muitos dos lugares que eles passaram com a língua, como Jundiaí, Piracicaba, Taubaté, Sorocaba e tantas outras. Então esse período que vai de 1580 até o fim dessa união, em 1640, foi um período riquíssimo da história do Brasil, no qual não só se configurou em linhas gerais o atual mapa do Brasil, né? Porque foi essa circunstância que permitiu o avanço dos bandeirantes, por exemplo, em terras que eram castelhanas, como também as instituições brasileiras se firmaram nesse período.